Considerado o chefe da chamada Escola Neoclássica de Cambridge, Alfred Marshall, definitivamente, está no hall dos griates economistas de todos os tempos. Sua trajetória intelectual, ainda que ligada inicialmente a estudos no campo da matemática, incluindo também ciências naturais, história e filosofia, está fortemente vinculada ao incansável reformador social que sempre foi. No ano de sua morte, 1924, quando contava 82 anos, afirmou no prefácio de Money, Credit and Commerce que, embora a idade avançada me pressione, não abandonei a esperança de que algumas noções que formulei com relação às possibilidades de avanço social possam vir a ser publicadas. A cada página escrita de Principles of Economics, sua principal obra, publicada em 1890, sem sombra de dúvidas, um grande postulado neoclássico e uma excelente apresentação da concepção marginalista, Marshall deixa nítido seu inconformismo com a situação de penúria vivida pelas classes menos abastadas. Desse inconformismo, nasce um entendimento em torno da abrangência da economia. Para Marshall, a finalidade ímpar da economia política era uma só: elucidar a questão social em torno da real necessidade de existirem pobres para que houvesse ricos. Curiosamente, muitos anos depois, o poeta peruano, César Valerro, a esse respeito, também assim se indagava: quantos pobres são necessários para se fabricar um único rico? Conquanto, o fato é que Marshall, assim nos diz Otomo Strauss, numa belíssima resenha de abertura ao livro Marshall, da coleção Os Economistas S. Paulo, Nova Cultural, 1996, passou a estudar economia, a partir da preocupação com a questão social, sendo levado à percepção de que a pobreza estava na raiz de muitos males sociais. Para Marshall, nada era mais degradante que a pobreza. Sobre isso, certa vez afirmou que o estudo das causas da pobreza é o estudo das causas da degradação de uma grande parte da humanidade. Nos Princípios, encontramos Marshall afirmando que a pobreza em si deriva de baixos salários. No entanto, cabe perguntar: e os baixos salários de onde vêm? Para Marshall, baixos salários nada tinham virtualmente a ver com a produtividade, mas, sim, inteiramente com a existência do que Marx chamou de exército de reserva industrial. A esse princípio, o professor Marshall, que teve como alunos dentre outros, Keynes, Pigou e John Robinson, fez questão de acrescentar que a pobreza decorre de condições estruturais, políticas e sociais, e que a sua atenuação não está no aperfeiçoamento ou numa mais eficiente operação do sistema de mercado livre, mas, antes, impondo-lhe medidas drásticas pelo governo e apoiando o crescimento de associações voluntárias e sindicatos trabalhistas. É possível assim perceber uma constante preocupação de Marshall para com a questão social, especificamente sobre o papel que a ciência econômica poderia exercer no sentido de atenuar esse mal. Conquanto, foi preciso a chegada desse pensador na seara econômica para que a economia começasse, finalmente, a dar seus primeiros passos no sentido de voltar a atenção à problemática da pobreza e os males dela decorrentes. Marshall, sem dúvida, pode ser considerado um pioneiro que se encarregou de trazer para o ambiente das análises econômicas essa preocupação. Mais tarde, esse campo específico do conhecimento econômico ganhou o nome de economia do bem-estar, tendo Pigou, herdeiro intelectual de Marshall, como fiel seguidor dessa linha de pensamento. Logo nas primeiras palavras escritas nos Princípios, ao definir a abordagem da economia, Marshall deixa sua posição bem definida ao esclarecer que economia política ou economia é um estudo da humanidade nas atividades correntes da vida, examina a ação individual e social em seus aspectos mais estritamente ligados à obtenção e ao uso dos elementos materiais do bem-estar. Como contraponto, ainda nos dias de hoje, infelizmente, são muitas as opiniões que ecoam em contrário ao fato de que a economia não deve se restringir ao estudo do comportamento humano, em especial, a uma maior abordagem social. De igual maneira, não encontram ressonância, principalmente no ambiente voltado ao mercado, voraz, em essência, por ganhos na escala financeira, as ideias de alguns economistas de bom senso, dotados de visão social, esclarecidos de que vivemos numa sociedade de desiguais e que, por isso, a economia deveria ser usada para atenuar o sofrimento daqueles que padecem. Sobre isso, os números atuais permitem tal comprovação, basta atentar ao fato de que, segundo o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 1 bilhão de famintos habita o planeta Terra. Conquanto, contra essas vozes, uma vez mais Marshall, nos anos iniciais do século XX,
vem proclamar que um homem será provavelmente melhor economista se confiar no seu bom senso e nos instintos práticos. Em Princípios, livro 1, capítulo 1, tópico 3, Marshall argumenta que há pouca atenção dada pela economia em relação ao superior bem-estar do homem. Infelizmente, tal prenúncio ainda hoje parece prevalecer, visto que os manuais de introdução à economia insistem em ignorar o indivíduo e recomendam, como política eficaz, a prática do individualismo, em lugar do coletivismo, recomendam, por conseguinte, a competição, em lugar da cooperação. No entanto, nunca é demasiado lembrar as palavras de Marshall: o objetivo dominante da economia é contribuir para a solução dos problemas sociais. Talvez seja por isso que o jovem Marshall, aos 25 anos, no auge de sua juventude, deixou a igreja anglicana e foi estudar economia. Curiosamente, sobre esses dois assuntos, religião e ciência, certa vez declarou que os dois grandes fatores na história do mundo têm sido o religioso e o econômico. Na economia, ciência que cuida de questões tão vitais para o bem-estar da humanidade, Marshall encontrou caminho para manifestar sua indignação frente às injustas situações a que eram submetidas as classes menos abastadas. Em Princípios, livro 1, capítulo 4, se diz favorável a uma ação em prol da melhoria de vida dos necessitados, quer seja de cunho privado ou governamental. A doutrina de que o bem-estar do povo em geral deve ser o objetivo de todos os esforços privados e de todos os programas políticos. Assim, a grande contribuição de Marshall não só para o pensamento econômico, mas, antes, para a história do pensamento universal foi a de buscar, por meio da ciência econômica, elaborar um denominador comum para medir a atividade humana. O objetivo fundamental dessa ciência,